Lição 8 da série Teologia Básica do tema Atributos de Deus. Hoje o texto de referência, 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltastes por chefe sobre todos. O objetivo dessa lição é mais uma vez aprender sobre o ser de Deus e seus atributos, entendendo que é de suma importância conhecer a Deus para que possamos o adorar de uma forma correta, mas também não desprezando o fato de que a nossa adoração se dá por relacionamento e não por somente aprender um conteúdo. Deus é uma pessoa, se revelou como uma pessoa, e tudo bem que é um ser espiritual, mas que espera do seu povo uma relação profunda e diária. Deus não espera que nós nos tornemos profundos conhecedores de suas leis. O desejo de Deus é que o conheçamos por meio de uma revelação verdadeira, cuidadosa, zelosa, de amor e comprometimento de mente e coração. Jesus definiu essa relação da seguinte forma: Marcos 12, o versículo 30. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Em nossa última lição, que falamos sobre o ser de Deus, vimos que Deus é um Deus de aliança e que Ele preordena todas as coisas para que essa aliança cumpra o seu propósito, a predestinação. Foi também falado que Deus é um só, em três, e que Pai, Filho e Espírito Santo são inseparáveis mesmo quando estão em tarefas diferentes, a Trindade. Também foi dito que Deus é plenamente santo, ou seja, não existe pecado em Deus e Ele também não tem comunhão com o pecado. Agora vemos mais dois atributos de Deus. Passamos ao primeiro deles: Deus é bom. A expressão Deus é amor tornou-se comum em nosso tempo. O grande problema é quando essa expressão vem carregada de convicções e assertivas ideias que não estão alimentadas pelas Escrituras ou que não contemplam um atributo divino que já estudamos, a saber, a santidade de Deus. O que precisa estar claro é que Deus é amor, mas Ele também é um Deus santo. Assim como também Ele é Deus de misericórdia, compassivo e tardio em irar-se. Tudo isso está revelado nas Escrituras e precisa trazer para o nosso entendimento a expressão Deus é amor. Quando a expressão Deus é amor é carregada da ideia de que Deus aceita a sua prática e vida de pecado, o que se manifesta é uma má compreensão sobre Deus e seu amor, que vai acarretar numa relação equivocada para com Deus. Deus colocou Adão e Eva fora do jardim por conta de seu pecado. Deus castigou Acã e sua casa por conta do seu pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta da sua devassidão. Deus levantou impérios contra Israel por conta da sua idolatria. Deus enviou seu único filho para a agonia da cruz por conta do pecado. Sendo assim, precisamos entender o que significa a expressão Deus é amor, e nada melhor do que entendê-la dentro de seu contexto. Vejamos o texto em questão. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu único Filho, Filho unigênito, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O apóstolo João fala sobre amor de uma perspectiva cristocêntrica, ou seja, Deus define amor a partir de Cristo. Amor não é um sentimento contemplativo, mas uma decisão atestada e comprovada. Deus é amor e provou esse amor por nós enviando seu Filho unigênito ao mundo para nos dar a vida. Com base nessa definição de amor, devemos amar os outros. Deus está definindo amor. E Ele mesmo afirma que Ele é a fonte do verdadeiro amor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro.
Veja como João trata a expressão Deus é amor, mostrando que Deus é a fonte de todo amor e somente aquele que experimenta da relação de ser amado por Deus tem condições de amar verdadeiramente. Isso implica em dizer que somente aquele que recebe a Cristo, o Salvador, como Senhor, tem em seu coração a verdadeira, única e divina definição do que é amar. Quando João fala que Deus é amor, e logo depois atrela Cristo como evidência desse amor, precisamos entender que ele está falando do amor salvífico de Deus. Ou seja, do amor de Deus por seus eleitos e não pelos seus pecados. Aqueles que de fato experimentaram do amor de Deus não viverão em pecado. Essa compreensão já descarta o que se diz por aí nas ruas, praças e esquinas sobre o que significa Deus é amor. Concluindo o nosso primeiro ponto da lição, quero citar as palavras de J. Packer e depois analisar alguns textos bíblicos. Vejamos o que ele diz. O ensino do Novo Testamento sobre a redenção é extremamente particularista. E quando se diz que o mundo foi objeto de amor e redenção, a referência é o grande número de eleitos de Deus dispersos por todo o mundo no meio da incrédula comunidade humana. Não a cada pessoa que existiu, existe ou existirá. Esse amor redentivo chama a bondade de Deus, isto é, a glória, benignidade e generosidade que toca todas as suas criaturas e que deve levar todos ao arrependimento. Outros aspectos dessa bondade são a misericórdia e a compaixão, que mostram benignidade às pessoas infortunadas, livrando-as de suas más sortes, bem como a paciência, a mostrar bondade para com as pessoas que persistem no pecado. A expressão suprema da bondade de Deus ainda é, contudo, a surpreendente graça e inexprimível amor que revelam bondade ao salvar pecadores que mereciam unicamente condenação, e merecem, salvando-os sobretudo ao custo espantoso da morte de Cristo no Calvário. Packer. J. Packer acaba por nos mostrar que mesmo que Deus não tenha derramado de seu amor para a salvação sobre todos, mesmo assim ele continua sendo bondoso e benigno, pois trata com misericórdia, compaixão e paciência todos os seres, sendo o ápice da sua generosidade aplicar a sua salvação no coração de quem merece o inferno. Vejamos alguns textos, como Romanos, no capítulo 2. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja como o argumento de Paulo é montado. Paulo deixa muito claro que todos os homens são condenáveis. E o fato de alguém apontar o erro do outro não o exime de sua condenação. Deus é justo e santo, e nada ficará oculto diante dele. Não poderemos nos livrar da justiça de Deus por apontar o erro dos nossos próximos. A única forma de sermos absolvidos é quando o próprio Deus nos conduz ao arrependimento e confissão. O homem nunca pode se esquecer da bondade de Deus. Vejamos outra porção das Escrituras. Romanos capítulo 9. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Paulo revela a grande misericórdia de Deus sobre aqueles que insistem
em assumir a posição de rebeldes contra Deus. Deus suporta com longanimidade os vasos de ira. Nesses rebeldes, Deus manifesta sua paciência e bondade. Para com os vasos de misericórdia, ele revela a sua imensurável graça, pois assim como os vasos de ira, os vasos de misericórdia mereciam o inferno, mas agradou a Deus tratá-los com amor gracioso. E todo aquele que não concorda com essa dinâmica divina deve responder ao questionamento: quem tem direito sobre o barro? O próprio barro ou o olheiro? Para essa pergunta só existe uma resposta, que é o olheiro. Deus pode escolher conforme a sua vontade. Vejamos mais um trecho do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5, verso 5 também. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Paulo nos mostra que aqueles que foram amados por Deus em Cristo o foram, não por merecimento, mas por sua livre graça. Deus derrama desse amor no coração do eleito, ainda quando o pecado reina em seu coração com o Senhor. Mas a partir desse amor não permanecemos nós mesmos. O amor de Deus nos constrange ao arrependimento e entrega total de nossas vidas a Ele em ações de graças. Deus é bom, pois dificilmente alguém executaria essa grande obra por alguém que fosse bom. Imagine por alguém que merece o inferno. Bom, passemos ao nosso segundo ponto da lição de hoje: a sabedoria de Deus. No que diz respeito aos homens, a sabedoria é aplicar um conteúdo de modo que alcance o resultado, visando obter efetividade e sucesso no menor tempo possível, normalmente lançando mão de meios nobres e justos. Mas me deixe te dar um exemplo simplório e efetivo de uma sabedoria que na verdade não é sabedoria. Imagine alguém que encontrou uma forma rápida e simples de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Isso até poderia ser chamado de sabedoria se essa forma não for assaltar um banco. Isso porque a sabedoria não se sustenta sobre a premissa de que os fins justificam os meios, ou pelo menos não deveria ser assim. No mundo comum, muitos afirmam que sabedoria é simplesmente alcançar o sucesso a partir da prática de uma técnica. Mas quando falamos sobre Deus e o seu reino, sabedoria assume um novo colorido. Sabedoria nas Escrituras significa escolher o fim melhor e mais nobre a que visamos, servindo-nos dos meios mais apropriados e efetivos para isso. Mas quando falamos sobre Deus, percebemos sua sabedoria em três instâncias. Primeiro, na criação. Segundo, na preservação. E, em terceiro, na redenção. Vejamos tais instâncias de maneira separada. Bem, primeiramente, a sabedoria de Deus na sua criação. Deus revela sua sabedoria na grandiosidade, multiplicidade e particularidade da criação. Uma outra coisa importante a destacar é que essa criação tão maravilhosa tem um propósito só, a saber, glorificar a Deus. Veja alguns textos bíblicos. Salmo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Ou também podemos citar parte do hino 28, a contemplação, de nosso inário novo cântico, que diz o seguinte: tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Tanto o texto sagrado como o hino refletem sobre a sabedoria de Deus, que é revelada na criação. Continuemos e vejamos outros textos, como Provérbios 3. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho.
Isaías 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Passando ao outro ponto, a sabedoria de Deus na sua preservação. Deus também revela sua sabedoria na sustentação e preservação de todas as coisas. Percebemos isso em grandes narrativas como a história de José, que vendido como escravo, foi um homem usado por Deus para livrar o seu povo da fome. Ou na história da redenção, onde Deus levou Cristo à cruz para que se cumprisse o seu desígnio eterno. E na preservação da igreja de Jesus, que é a responsável por anunciar o evangelho e despertar a fé dos eleitos até o retorno do Mestre. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E em tudo temos visto a providência de Deus. Salmo 145, a partir do versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste sobre todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Atos 14, versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que faz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ambos os textos revelam como Deus é sustentador de todas as coisas pela eficácia de seu poder. Também sobre os ímpios ele faz chover, faz vir prósperas colheitas. Além disso, ainda podemos destacar a sabedoria de Deus que foi comunicada aos homens por meio da sua palavra. Sabedoria essa que está totalmente conectada à sua santidade, justiça e perfeição, de modo que todo aquele que anda conforme a verdade e sabedoria da palavra terá a sabedoria de Deus. Sobre isso, vejo que o autor J.I. Packer diz: a vontade de Deus é a sua instrução dada na Escritura de como as pessoas devem e não devem se conduzir. É algumas vezes chamada de preceito. Algumas dessas exigências têm raízes em seu caráter santo que nos cumpre imitar, como são os princípios do Decálogo. Algumas dessas emanam simplesmente da divina intuição, como as leis sacrificiais e purificadoras do Antigo Testamento, e como são o batismo e a ceia do Senhor em nossos dias. Todas, porém, obrigam igualmente a consciência, e o plano de Deus para os eventos já inclui as boas obras de obediência que os que o creem realizarão. Packer deixa bem evidente que a sabedoria de Deus está revelada nas sagradas letras e que todo homem sábio ou que deseja a sabedoria deve se orientar por ela. Por fim, terceiro, a sabedoria de Deus na sua redenção. Deus tem a capacidade de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, os conduzindo ao caminho da salvação. Vejamos Romanos 8, por exemplo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e a esses que justificou, a esses também glorificou. Deus é condutor de todo o processo redentivo. Basta olhar e perceber que todos os verbos escolheu, predestinou, chamou, justificou, glorificou estão submetidos a Deus, ou seja, Deus executa e torna eficaz o seu chamado para a salvação e faz isso em sua perfeita sabedoria. Vejamos mais um texto como exemplo, Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum,
mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os de meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, por que será que o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Paulo reconhece a sabedoria divina no seu plano de redenção quando judeus se rebelam contra a mensagem do Evangelho. Em tudo isso, Paulo percebe a sabedoria divina, pois desviando dos judeus, os gentios foram alcançados, o que também geraria ciúmes aos judeus. Tudo colaboraria para o cumprimento do plano eterno de Deus, que é a Israel da fé. Viu só como Deus é a fonte de toda a sabedoria? Queridos, quero terminar nossa lição por aqui, citando o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Ele será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Se te agradou no coração, não esqueça de compartilhar, curtir, quiçá comentar. Abraço, até semana que vem.